ligar o seu smartphone, você acompanhar aí da sua forma. Se você quiser acompanhar aqui na projeção, alguns versículos vão estar aqui projetados, mas vai se familiarizando aí com a sua Bíblia, vai se familiarizando aí com o bloco de notas do seu aplicativo, para que a gente possa tomar nota de tudo aquilo que Deus vem falando com a gente, tudo aquilo que Deus quer transmitir aos nossos corações. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ler por hora versículos 25 e 26, de Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, por favor. Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando. Repitam assim comigo: orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, repete comigo assim: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, todas as portas, e as correntes de todos se soltaram. Curva sua cabeça aí por um instante. Senhor, que o teu de repente possa nos alcançar essa manhã. Que de repente o Senhor vem do céu como um martelo. A tua palavra é como um martelo que quebra as fortalezas, as cadeias, as correntes. E eu oro, Senhor, para que a tua vontade seja estabelecida, Senhor, através dessa palavra que o Senhor mesmo designou para nós essa manhã. Visita-nos, Pai, no mais íntimo do nosso coração, aonde esse áudio, aonde esse vídeo, aonde essa mensagem está alcançando agora ou depois, que ela venha gerar cura, libertação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. De repente, é o tema da mensagem de hoje. De repente, eu não sei se você já foi assistir um teatro, uma peça, e aí você está naquela expectativa, de repente as cortinas se abrem, de repente a luz se acende, e de repente você assiste uma peça que fala: uau, que coisa mais linda. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, o de repente é para você que aconteceu aquilo, porque para quem fez o teatro, na realidade aquilo foi fruto de muito trabalho. Aquilo aconteceu de repente para quem estava na expectativa, eram aqueles que estavam assistindo, e de repente tudo aconteceu. Mas deixa eu dizer algo para você, para quem trabalhou, para quem executou aquele teatro, aquilo foi fruto de muito trabalho. Aquilo foi meses de dedicação. Aquilo teve bastidores, treinamentos, ensaios, vai e volta, para que de repente um espetáculo pudesse ser apresentado. Eu não sei, às vezes você chega no culto pela manhã ou à noite, daí de repente
as cadeiras estão todas organizadas. De repente o contador liga alguns segundos para começar o culto, o louvor é maravilhoso, de repente as coisas estão acontecendo, mas esse de repente ele teve muito trabalho. A equipe do louvor ensaiou, a equipe do louvor se dedicou a semana, tirando a música, ensaiando os tons. As cadeiras, o pastor não tem o poder de orar e as cadeiras ir tudo para o lugar certinho. Tem irmãos que vieram aqui 1 hora antes ou mais, ontem organizando, nós tivemos evento ontem, o desafio hoje de estar tudo organizado, você entrar, sentar em um ambiente agradável, isso não é de repente, isso teve muito trabalho. Talvez você está aí na sua casa, de repente você liga ali o seu aparelho, o seu computador, a TV, você acompanha o culto na internet, agora está no horário, de repente tudo aconteceu. Para você que está acompanhando, sim. Mas nos bastidores houve o quê? Uma preparação, um trabalho, uma dedicação, uma busca por Deus, oração, quando de repente algo é apresentado para você, para mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque o de repente de Deus que aconteceu aqui na vida de Paulo e Silas, não foi de repente, não foi do nada. Por que, pastor, você está falando isso? Porque o de repente que alcançou a vida desses homens, foi oriundo de um comportamento que eu creio que precisa ser estilo de vida de qualquer cristão. Ter uma vida de louvor e adoração a Deus. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Em que momento? O momento que eles estavam presos, o momento que eles estavam sendo açoitados, o momento em que eles estavam postos à praça pública, sendo acusados, humilhados pelas autoridades, pela multidão. Se nós pararmos para ler o texto na íntegra, eu quero convidar você a ler o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Você vai entender o contexto dessa história, desses versículos que nós estamos lendo aqui. Aí por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. Aí de repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Nós vamos, eu creio, aprender com esta palavra, através da vida desses homens de Deus, que não importava o lugar que eles estavam, a condição na qual eles se encontravam, eles exaltavam o nome do Senhor. O de repente de Deus, ele gerou libertação. A Bíblia fala que houve um terremoto tão violento, que abalou os alicerces daquela prisão. Entenda, Paulo e Silas, eles estavam presos literalmente. Havia uma prisão, havia uma cadeia, haviam portas que prendiam. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que hoje eu e você, nós estamos aqui num outro contexto. Nós temos a liberdade pela graça de Deus de ir e vir. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que hoje a nossa luta, o nosso contexto pode ser prisões, mas não prisões no literal, mas prisões espirituais. Para que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Por exemplo,
Existem prisões espirituais que nos cercam, que têm um objetivo de nos distanciar da presença de Deus, que tem como objetivo nos afastar do propósito, que tem como objetivo nos distanciar daquilo que Deus tem para nós e usufruirmos o melhor de Deus nessa terra. A Bíblia fala assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 13 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que eu estou querendo dizer? Nós estamos diante de uma guerra. Nós estamos lutando livres. Nós somos livres. Inclusive você é livre agora de levantar e ir para a tua casa, para você fazer o que você quiser, ir para um outro lugar. Você é livre para almoçar aonde você quiser. Você é livre para levar tua família aonde você quiser. Essa liberdade do ir e vir. Mas o que eu quero dizer para você é que existe prisões, existe um reino espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, os principados que atuam nas regiões celestiais, logo aqui acima da nossa cabeça. Enquanto eu estou falando aqui, existe uma guerra invisível. Enquanto a palavra de Deus está sendo lançada aqui, existe demônios, espíritos malignos, potestades querendo roubar a semente para que você não capta isso no seu coração. Existem espíritos malignos trazendo confusão na sua mente, levando você a vagar, a pensar em outras coisas, para que você não beba dessa água, para que você não ouve essa palavra. Isso são ladrões da semente que nós já repreendemos aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso que o de repente de Deus vem e abala todas essas estruturas malignas. A palavra de Deus, ela vem como um martelo para derrubar as fortalezas, que muitas vezes ela não está fora, ela está dentro de nós. Na nossa mente, no nosso coração, no nosso sistema de crença, a forma como nós pensamos. Eu quero fazer um convite muito especial a você, que você abra o seu coração essa manhã, que essa palavra venha como uma flecha ao seu coração, que os seus olhos se abram, que o seu coração borbulhe de amor quando você ouve a palavra de Deus. Assim como está borbulhando o meu coração. Eu quero voltar um pouquinho ali em Atos. Eu quero pegar aqui o cerne do texto, que culminou na prisão de Paulo e Silas. Foi um acontecimento ali no versículo 16. No mesmo capítulo de Atos, capítulo 16, no versículo 16, fala de um acontecimento que levou Paulo e Silas para a prisão. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação.
Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Eu quero caminhar aqui em alguns pontos. O estilo da vida de Paulo e Silas, eles tinham um estilo de oração, de adoração, de exaltação. E o que eu quero caminhar com você aqui para que a gente possa construir um raciocínio. Primeiro, a oração, ela nos leva, ela gera em nós um discernimento. A oração gera discernimento. Analisa só o que aquela mulher falava quando Paulo e Silas estavam passando. Preste bastante atenção, gente. Ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anuncia o caminho da salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que tem de errado nessa afirmação? Nada. Aquela mulher, ela estava falando uma verdade, aquela mulher estava expressando uma afirmação de quem eles eram, e de quem Deus era. Mas não é o que foi dito, mas por quem foi dito. É importante a gente entender isso. Nem tudo que parece é. Essa moça estava cuidando das redes sociais de Paulo e Silas, Facebook, Instagram, não é verdade? Ela estava anunciando eles: olha, vem os homens de Deus, esses homens valorosos, eles estão anunciando o Deus Altíssimo, apontando o caminho da salvação. E sabe o que a Bíblia diz? Que ela falou isso por muitos dias. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Você sabe o que levou Paulo e Silas a ter um entendimento, uma revelação do que aquilo que parecia ser bom, existia um espírito que se movia por trás daquela verdade. Existia um espírito que se movia por trás daquela afirmação. Por mais que aquela afirmação era verdadeira, existia uma motivação oposta. Por quê? Porque aquilo não vinha de Deus. Aquela mulher, ela estava possessa de um espírito de adivinhação, ela dava lucro para os seus senhores, e aquilo era o trabalho dela. A importância da oração, ela nos leva a discernir o espírito que se move. É por isso que eu e você, nós precisamos, como filhos de Deus, ter uma constante vida de oração. Nós temos que ter uma constância, uma perseverança na nossa vida de adoração a Deus, através dos nossos louvores, através da nossa oração, porque isso vai nos livrar do engano. Outra coisa que nós aprendemos aqui, discirna a diferença entre honra e bajulação. Honra não são apenas palavras, mas reconhecimento, admiração, alinhamento de coração. Mas a bajulação é elogiar alguém buscando interesse pessoal. São apenas palavras sem raízes. Queridos, o que tem de bajuladores que falam coisas boas a teu respeito, mas na realidade há uma motivação oposta, há uma motivação contrária. Na realidade falam bem de você, mas com alguns interesses pessoais. Você entende o que eu estou querendo dizer? Queridos, fuja dos bajuladores. Sabe, o ser humano tem uma carência afetiva. Nós somos dotados de carência, e uma delas é a carência da afirmação. É por isso que muitas vezes nós caímos nas lábias de malandros que falam bem ao nosso respeito. Mas cuidado, tem muita gente falando bem de você, mas são palavras sem raízes. Existe uma motivação por trás daquilo. Pastor, então quem que eu devo ouvir? Você precisa ouvir aquilo que vem de Deus.
Você precisa ouvir a pessoa certa. Fica a dica. Valorize aquele que te ama a tal ponto de te dizer a verdade. Sabe, hoje tem pessoas fugindo da verdade. Tem pessoas que correm atrás dos bajuladores. Por quê? Porque massageia o ego. Mas eu quero dizer algo para você. Palavras de bajulação, elas não vão gerar transformação na sua vida. Tapinha nas costas, qualquer um dá. Mas valorize aqueles que têm a coragem de olhar nos seus olhos e dizer a verdade acerca de você mesmo. Valorize alguém que te ama tanto, a ponto de olhar nos seus olhos e ter a coragem de trazer uma orientação para você. Pastor, como nós vamos saber disso? É a partir de uma vida de disciplina com Deus, uma vida de oração, uma vida de louvor, uma vida de discipulado afetivo, uma vida de desprendimento de coração, uma submissão àqueles que Deus tem colocado como liderança sobre a sua vida, sobre a minha vida. Sabe, querido, a independência, ela é um grito do adolescente. Mas a interdependência é um grito de pessoas maduras. O que significa interdependência? Eu posso fazer, mas eu prefiro compartilhar com aqueles que me cuidam. Isso vai me livrar do engano. Então a oração, ela nos gera discernimento. Foi isso que aconteceu com Paulo. Segundo ponto, a oração nos leva a um posicionamento. Olha o versículo 18. Diz assim: ela continuou fazendo isso por muitos dias. O que acontecia? Quando eles passavam por ali, aquela moça começava a dizer as mesmas coisas. Esses homens estão anunciando o Deus Altíssimo, apontando o caminho da salvação. Esses homens são íntegros, esses homens são confiáveis, esses homens são dignos de confiança. Em outras palavras, ela estava dizendo isso, ela estava trazendo uma afirmação, uma aprovação. Mas o que eu acho interessante é que depois de alguns dias que isso estava acontecendo, finalmente, o texto diz, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Gente, como Paulo vai interromper um trabalho que estava beneficiando eles? Abre aspas. A oração, ela nos leva a um posicionamento. Eu quero chamar a tua atenção aqui para o finalmente. A Bíblia fala que Paulo finalmente. Quando nós discernimos um problema, nós precisamos colocar um finalmente, um ponto final e não uma vírgula. Porque se a gente coloca a vírgula, é um até logo para o problema. E muitas vezes Deus nos dá o discernimento daquela situação que nós estamos vivendo. Talvez você tenha vivido e você fala, isso aqui não está legal, isso aqui não agrada a Deus. E daqui a pouco a gente, ao invés de colocar um ponto final, um finalmente, nós colocamos uma vírgula. Isso vai fazer o quê? Isso vai dar um tempo para o problema, daqui a pouco você vai se encontrar com ele de novo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que matou Golias quando Davi lutou com ele? Pensa rápido. O que matou Golias? Pode responder aí. Foi a espada. Às vezes a gente fala assim, não, aquela pedra, foi Golias, pegou o Davi pegou uma funda e deu uma pedrada na cabeça de Golias e ele caiu. Sim. Mas o que matou Golias está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo cortando-lhe a cabeça. O
O que eu quero dizer com isso? O finalmente é você cortar a cabeça do problema. Porque quero dizer uma coisa para você, tem muitos Golias de testa marcada andando por aí. Ou seja, problemas que não foram colocados um ponto final, apenas uma vírgula. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que Deus nos chama é assim: finalmente, coloca um ponto final, não compactua com o pecado, aquilo que eu estou te dando discernimento, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está sentindo, se isso não vem de Deus, coloca um ponto final isso na tua vida. Por mais que isso está te trazendo algum tipo de benefício, por mais que você goste de palavras de bajulação, não viva debaixo dessa opressão, dessa mentira. Queridos, você precisa, assim como Paulo, finalmente, outro ponto, ele se indignou. Sabe o que é indignar? É dar um tapa na mesa e dizer: eu não compactuo com isso, eu não concordo com isso. E aí Paulo voltou e disse: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saia da vida dessa moça. E o espírito saiu daquela mulher. Muitas vezes nós precisamos nos posicionar em Deus, para não compactuar com aquilo que não vem dEle. Nós não podemos viver acariciando bajulações, pecado, aquilo que não agrada a Deus, por prazeres momentâneos. O meu discipulado é tão bom, porque o meu discipulador é tão bonzinho comigo, que ele nunca me chamou a atenção. Nossa, inclusive eu conheço todas as panificadoras da cidade, mas não conhece o coração do discípulo. Uma igreja sarada, uma igreja coesa, ela se forma a partir de discipulados maduros, de pessoas maduras, a ponto de dar um tapa na mesa e se indignar pela falta de crescimento. Eu decido crescer, eu decido avançar, eu decido confrontar o pecado, eu decido abandonar velhas práticas, eu decido ouvir o meu líder, o meu discipulador, por mais que isso pode doer agora, por mais de que isso pode tirar de mim alguns confortos momentâneos. Mas eu decido, eu volto, finalmente eu fico indignado, eu dou um tapa na mesa e diz: chega, eu não vou compactuar mais com esse comportamento, eu não vou tolerar mais isso na minha vida, eu vou viver diferente. Eu vou fazer como Paulo, através da oração, eu tenho discernimento daquilo que é bom para mim. Através da oração, desse lugar de oração, através da minha vida de entrega, eu vou ter o discernimento que vem de Deus e o que não vem de Deus, aparentemente com uma veste de religiosidade. Porque aquela moça dizia coisas boas, aquela moça dizia coisas legais, aquela moça massageava o ego de Paulo e Silas, mas não convinha com aquilo que Deus esperava. Eu amo a indignação de Paulo. Finalmente Paulo colocou um ponto final. Eu não vou tolerar isso. Aí muitas vezes a gente, isso aqui não vai me fazer mal, inclusive a pessoa está até falando bem de mim. Daqui a pouco a pessoa vem falar mal do seu líder, vem falar mal de um irmão da igreja, falar: não, eu nem ligo, porque essa pessoa é assim mesmo. E ela não está falando de mim mesmo, para você. Sabe o que diz em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19? A Bíblia fala que há 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª, Ele detesta, Ele abomina. É mais ou menos como um pai chega para o filho. Não sei se você tem filho, você chegou alguma vez para o seu filho e diz assim: filho, essas coisas aqui, eu odeio que você faz. Eu não quero que você faça. Isso entristece o meu coração. Mas essa 7ª aqui,
você não vai avançar daqui, porque essa sétima aqui, eu detesto, eu abomino quando você faz essa coisa. Olha só, é mais ou menos isso. 6 coisas Deus odeia, a sétima Ele abomina. Olha só, o texto diz: as 6 coisas que o Senhor odeia, a sétima coisa Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentira. Essas 6 Ele odeia. Agora a sétima: aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus vem com a mão e diz assim, coloca a mão no nosso peito e diz assim: filho, daqui você não passa com esse comportamento. Eu detesto esse comportamento e eu não vou tolerar que você dissemine, que você faça contenda entre os irmãos. Gente, isso aqui para mim é forte. É forte para você? Meu Deus do céu. Então toda vez que você vai pensar em falar mal de alguém, ou falar até, é para orar só, a gente precisa parar para pensar: opa, peraí, essa coisa meu papai detesta, e eu não quero ser corrigido por ele. É melhor obedecer do que sacrificar. Coloca um finalmente no seu comportamento e no comportamento das pessoas que te rodeiam. E se você tiver um discernimento de Deus, que a pessoa que você confia, essa pessoa, ela é articulosa, e ela fala de Deus, e ela quem sabe ora, mas quem sabe ela tem um comportamento que é reprovável, você precisa colocar um ponto final, não cortar a cabeça da pessoa, tá? Davi cortou a cabeça de Golias, mas não é, nossos inimigos não são as pessoas, são os principados e potestades que atuam. Sabe o que Paulo fez? Ele voltou e disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito imundo, saia dela. Você não vai apontar o dedo para a pessoa e falar: em nome de Jesus, né? Ou mas você vai orar e dizer assim: eu não compactuo com isso, e eu quero a verdade acerca dessa situação. E você fala assim: meu irmão querido, eu estou me sentindo mal com as suas fofocas, por isso eu não quero compactuar com isso. Você quer continuar sendo meu amigo, você começa a levar eu para Jesus, e eu vou te levar para Jesus, e nós vamos seguir em frente, crescendo em tudo, naquele que é o cabeça, é Cristo. Porque eu não vou compactuar com isso, eu não vou viver debaixo deste jugo, eu vou dar um tapa na mesa, eu estou indignado, assim como Paulo estava. Quem está recebendo essa palavra aqui, gente? Amém. Para terminar, a oração, ela gerou o discernimento espiritual. Paulo discerniu o que estava acontecendo. A oração gerou um posicionamento. Eu me posiciono, eu preciso tomar uma atitude acerca dessa situação. E por último, a oração gera o de repente de Deus. Uau! Gente, Paulo foi preso. Depois que aquela mulher, o espírito imundo saiu daquela mulher, os homens que tinham como propriedade aquela mulher, diz que ela era escrava de homens que tinham lucro sobre a vida dela. A Bíblia fala que esses homens perderam o lucro, eles se indignaram, pegaram Paulo e Silas, levaram eles diante das autoridades, diz assim: o que está acontecendo? O que esses caras estão falando aí? Me atrapalhando o meu comércio. E aí a Bíblia fala que eles foram açoitados, que eles foram severamente açoitados por vara na frente de todos. A multidão foi contra eles. Olha só, gente, preste atenção. Alguns posicionamentos que você precisa ter, muitas pessoas podem ir contra você, a ponto de eles pararem na prisão. Mas agora, eles nunca perderam o senso de onde eles estavam e para onde eles estavam indo. Eu quero chamar a tua atenção, porque eles só tiveram esse discernimento porque eles estavam indo para um lugar de oração. Paulo só teve esse discernimento de tudo que estava acontecendo naquela situação porque ele estava indo para um lugar de oração. Eu e você, nós só vamos ter discernimentos aguçados, sentidos aguçados, quando nós estivermos
neste lugar de oração, permanecer nesse lugar de intimidade. E aí o que aconteceu? Eles estavam presos, eles estavam sendo humilhados e eles continuavam neste lugar de oração. A circunstância, a reprovação da multidão, a reprovação das autoridades, não tiraram as convicções que Paulo e Silas tinham. Nós vamos adorar a Deus independente do que acontece. O fulano não gostou que eu falei uma verdade para ele, não tem problema. Papai gostou? Deus se alegra com o seu comportamento? Esse é um lugar certo de permanecer. Lugar de oração. Aí a Bíblia fala aqui, eles oravam e cantavam. Eles oravam e cantavam. Pastor, meu Deus, o que aqueles caras estavam passando? Eles oravam e cantavam. Pastor, mas a minha vida está despedaçada, eu estou com um problema na minha casa, na minha família, o que eu faço, pastor? Ora e canta. Pastor, mas eu me sinto aprisionado, eu me sinto, parece que Deus não ouve as minhas orações, eu me sinto, parece que tem uma fortaleza que me prende, que me impede, o que eu faço? Ora e canta. Pastor, até agora nada aconteceu na minha vida, as portas não estão abrindo, o que eu faço? Ora e canta. A oração vai te dar discernimento. A tua vida de adoração vai te levar a um posicionamento. E a oração, a adoração e um posicionamento vai permitir que o de repente de Deus aconteça na sua vida, na sua casa, na sua família, porque depois da adoração, depois do louvor, depois da exaltação, depois que em meio aos ferimentos, em meio às correntes, às portas, às fortalezas, em meio àquele ambiente hostil, eles levantaram um altar de adoração a Deus, cantando ao Senhor, orando ao Senhor. E de repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas, eu disse, todas as portas se abriram. E as correntes de todos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O seu posicionamento, a sua permanência num lugar de adoração, num lugar de oração, não vai apenas alcançar a tua vida, mas vai alcançar a sua casa, a sua família, a sua cidade. Por quê? Porque todas as portas foram abertas. Todas as correntes foram quebradas. Por quê? Porque o de repente de Deus alcançou a vida daqueles homens apaixonados por Deus. Aqueles homens que, independente da situação, eles tiveram um posicionamento, eles tiveram a coragem de não negociar o inegociável. Um lugar de intimidade. Por quê? Porque eles estavam indo para um lugar de adoração, eles estavam indo para um lugar de oração. Não importa o problema, não importa o que vão falar de você no caminho, se vão ser bajuladores, se vão ser outras palavras, não importa o que dizem, ninguém pode tirar desse lugar da presença, ninguém pode tirar de um lugar de relacionamento com Deus, ninguém pode te tirar da presença do Deus Altíssimo, porque é neste lugar aonde o de repente de Deus vai te alcançar. É nesse lugar onde o de repente de Deus vai bater a porta. E eu quero dizer uma coisa para você: o de repente de Deus de uma forma violenta. De repente houve um terremoto tão violento que não teve fortaleza que aguentou.
que não teve muralha que ficou de pé, que não teve correntes que não romperam. Por quê? Porque Deus honra os teus filhos, porque Deus nos visita, Deus faz, Deus restaura. O poder que é no nome de Jesus Cristo, esse poder traz libertação, esse poder traz renovo, esse poder traz restauração. Pastor, eu estou vivendo dias difíceis, então vá para este lugar de oração. Pastor, eu estou confuso em algumas áreas da minha vida. Vá para o lugar de oração. Não negocie a intimidade com Deus, porque é neste lugar que Deus vai te dar discernimento. É porque é neste lugar onde Deus vai te levar a um posicionamento. É porque é neste lugar onde o de repente de Deus vai entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E eu quero dizer algo para você: todas as portas vão se romper. E eu quero dizer para você que o céu está aberto diante de você, e não há impedimento, não há força, não é fortaleza que resista o de repente de Deus. Ah, meu Deus. Nós cantamos aqui, aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús. Sabe por que eles não conheceram Jesus no caminho? Porque eles estavam fora do lugar onde eles deveriam estar. A Bíblia diz, Jesus disse para eles: permaneçam em Jerusalém. E eles foram para Emaús. Sabe por que nós não temos muitas vezes discernimento quando Deus está falando com a gente? É porque nós estamos fora de um lugar onde Ele pediu para que nós não saíssemos de lá. Mas sabe qual é o que me chama a atenção e alegra o meu coração e me gera expectativa? Foi que Jesus teve comunhão com eles, e foi no partir do pão, comunhão, os olhos deles se abriram. E um falou para o outro assim: não ardeu seu coração quando ele falava a palavra? Deixa eu fazer uma pergunta para você: está ardendo o teu coração aí? Arde o teu coração quando você ouve a palavra? Que os nossos olhos sejam abertos, que nós tenhamos o discernimento desse tempo. Quem aqui deseja dar uma resposta para Deus nessa palavra? Eu quero. Se coloca de pé, por favor.